Intolerância alimentar. Será que eu tenho? Nós temos diferentes níveis aí de intolerância alimentar. Primeiro, nós temos a alergia alimentar, é quando você come e automaticamente você passa mal, através de uma diarreia, vômito, uma reação da pele. Intolerância alimentar, que você vai sentir os sintomas um pouco mais tardios, depois de 2 dias, quando você não tem aí enzimas que degradam esse alimento, e isso sim causa estufamento, gases, constipação, até processos inflamatórios. E nós temos também a hipersensibilidade alimentar, que é quando você come um alimento e esse alimento lá no teu intestino vai gerar lesão na sua parede intestinal, levando a um processo inflamatório que muitas vezes você até nem percebe. Mas, por exemplo, quando você tem uma inflamação, renite, sinusite, geralmente são as ites. Isso, ele não é uma coisa aguda, e sim crônica, mas às vezes você está até acostumado com esses sintomas e passa ali, né? Não, isso pode sim estar sendo ocasionado pela lesão lá na tua parede intestinal, pelo consumo de alguns alimentos que vão desencadear esse processo inflamatório. E isso ocorre porque lá, quando você agride essa parede intestinal, esse processo inflamatório, ele acaba liberando, a gente chama de LPS, que são os lipopolissacarídeos. E isso cai na sua corrente sanguínea. Então, as nossas células do intestino, elas são grudadinhas uma com as outras através do leaky gut. Quando você come alimentos inflamatórios, o que estão te gerando processo inflamatório, você acaba gerando lesão nessas células, fazendo com que elas perca essa liga, e isso sim vai fazer com que esse alimento aumente aí a produção desses LPS que cai na sua corrente sanguínea, e isso vira sistêmico. Quem tem problema com lactose vai ter sim mais estufamento, gás, uma constipação, que isso é intolerância à lactose. Mas quando você tem uma hipersensibilidade a esse alimento, quando está te gerando um processo inflamatório, o que vai causar mais isso é a caseína, que é a proteína do leite. Então não adianta tomar só um leite sem lactose, ou um queijo, um requeijão, os derivados do leite da vaca sem lactose. Mas sim evitar esse alimento, porque não tem como você tirar a caseína, né? Só se você não consumir mesmo. E isso vai fazer com que melhore aí essa lesão da parede intestinal. Todo mundo tem? Não. Depende muito, pessoas por pessoas. Nós somos únicos. E o nosso metabolismo também é único. Então a gente não pode generalizar isso. Então temos sim alguns alimentos que tendem a causar mais processos inflamatórios. Por exemplo, sim, a caseína que vem do leite, o trigo pela sua proteína, que também é de difícil digestão, sendo que isso, né, o glúten vem sendo utilizado cada ano mais aí pela indústria. Então nós temos um aumento do glúten no trigo de 30 vezes do que era, né, há 50 anos atrás. O nosso corpo ele não evoluiu tanto para ter essa absorção, essa digestão, e acaba aumentando a lesão. Então hoje a gente vê muito mais processos aí de hipersensibilidade, processos de intolerância relacionada ao glúten, justamente pela quantidade de glúten que hoje temos aí nas nossas massas. Nós também temos o ovo, principalmente pela proteína do ovo, pela clara do ovo, carnes, carne vermelha principal, entre outros alimentos que podem sim estar gerando lesão na sua parede intestinal. Então por isso que é importante, se você tem processos inflamatórios crônicos, investigar e não se acostumar com isso. Por quê? Você às vezes está querendo ali emagrecer, ou um ganho de massa, ou melhorar a sua disposição, concentração. Só que hoje os estudos mostram que cada vez mais o intestino tem um papel crucial
nos nossos resultados externos. Então, se você quer ter o seu resultado, independente se o emagrecimento, né, ou o ganho de massa mais estético, você precisa cuidar do teu intestino. E quando a gente fala isso, é sim relacionado a deixar o ambiente saudável do seu intestino e cuidar dessas paredes intestinais. E o intestino não é só fazer cocô, né? Então não é só não tô indo, né, ao banheiro todos os dias, então tá tudo bem. Quando eu falo de saúde intestinal, é das bactérias que moram lá no nosso intestino. Essas bactérias, elas têm que estar muito saudáveis e isso vai fazer sim com que o teu intestino funcione. Bom, Giovana, mas então, se eu tô, às vezes consumindo essa parte, né, de algum alimento inflamatório, ou tendo, né, essa sensibilidade alimentar, quais sintomas eu posso ter relacionado a isso, além de um estufamento, um gases? O que seriam mais esses processos inflamatórios, essas ites? Então, esses sintomas, eles vão da cabeça aos pés. Tanto quanto uma dor de cabeça, concentração, aumento de ansiedade, sendo que, sim, precursores de neurotransmissores relacionados com o controle de ansiedade e estresse vem do intestino, através do eixo cérebro-intestino. Então, quanto melhor estiver a nossa flora intestinal, a qualidade dessas bactérias, sim, nós conseguimos aí um ajuste da ansiedade, estresse, concentração. Além disso, processos ali de renite, sinusite, constipação, diarreia, relacionado mais vezes com processos intestinais, fungos. Quando a gente fala de fungo, candidíase, até mesmo micose. O fungo, ele gosta de ambiente ácido. E se você está ingerindo algum alimento que gera lesão, o teu pH do teu intestino, ele vai ficar mais ácido, dando condições para esses fungos se proliferar. E aí muitas vezes entra até aquela candidíase de repetição, porque você toma um remédio e depois ela volta. Justamente porque o ambiente está ácido, o meio que o fungo gosta está propício. E aí ele vai voltar. Então é muito importante ali a gente ter essa atenção. Dores musculares, articulares, problemas de pele como acne, caspa e também até mesmo questão do sono. Além do mais sério, que é doenças autoimunes. Então, os estudos mostram que controlar a doença autoimune, sim, é possível não somente com o medicamento, com a nutrição, nós também conseguimos isso, colocando alimentos anti-inflamatórios, antioxidantes, cuidando do ambiente, deixando o seu corpo o menos inflamado possível, há um controle disso. E eu vou mostrar para vocês aqui, ó, claramente. Esse aqui é um exame de uma paciente que teve remissão da sua doença autoimune. E olha que legal, né? Então é possível sim ter esse controle, principalmente cuidando dessas hipersensibilidades alimentares e, claro, né, dando aí uma dose generosa de alimentos anti-inflamatórios e antioxidantes. E aí você pode me perguntar: Giovana, mas eu não tenho isso, eu não sinto nada, eu tô super bem, eu como e me dá prazer e tá tudo bem. Mas quando você come um alimento que te causa inflamação e até mesmo às vezes você já até se acostumou com e aí você pode estar se questionando: realmente eu tô com um processo inflamatório, mas eu não consigo deixar de comer esse alimento. E o que acontece? Quando você come um alimento inflamatório, você libera mais histamina. A histamina lá no seu cérebro, ela dá aquela sensação de prazer.
E isso, junto com a inflamação, faz com que você entre num ciclo vicioso em relação a isso e não consiga deixar de comer esse alimento, mesmo sabendo que ele te faz mal. Por isso que é muito importante, quando a gente trabalha esse processo inflamatório, nós paramos também de liberar essa histamina e saímos do ciclo do eu preciso de. E isso é muito importante para o teu corpo funcionar melhor. E você deve estar se perguntando: ok, então se eu tenho um processo inflamatório, eu tô vendo que alguma coisa me faz mal, agora eu parei pra pensar nisso, mas como que eu vou descobrir qual alimento tá me fazendo mal, que tá gerando aí, né, mais ansiedade, compulsão alimentar, ou um processo inflamatório, alguma IT? Bom, sim, temos diversos exames que avaliam. Por exemplo, o próprio exame de sangue, que avalia IgE e IgG, que são marcadores aí, né, que apontam que o teu corpo tem rejeição. No consultório, eu faço o exame de biorressonância, que também detecta incompatibilidades alimentares. Temos também exames genéticos, que faz todo o rastreamento metabólico e de intolerâncias alimentares. Então, é possível sim avaliar quais alimentos podem estar te fazendo mal. Mas é muito importante que você tenha assim no seu dia a dia essa percepção também. E não ache que é normal, né? É normal sentir dor ou seu corpo. Se você come algo pontual e sabe que te faz mal, não é que você precise deixar de nunca mais comer. Mas comer uma vez na semana, no máximo 2 vezes na semana, para que isso não gere tanta lesão. E nós temos também fatores que podem agravar isso. Então, por mais que às vezes você descobriu que você tem incompatibilidade aí com algum alimento, mas algumas atitudes sim podem mexer ainda mais com isso. Como? A mastigação. Então, se você mastiga muito rápido, você libera menos enzima e sobrecarrega a questão química, a ação química do teu estômago. Então, se você já não tem uma compatibilidade com esse alimento e ainda piora a digestão dele, ele vai gerar mais lesão lá no teu intestino. Infecções, os próprios parasitas. Hoje eu vejo muito no consultório a quantidade de pessoas sim, que estão com parasitas, mas não fazem uso de vermífugo, nada. Então, os parasitas, eles acabam também desequilibrando a nossa flora intestinal, piorando o processo inflamatório, levando a diversas consequências. Depois eu vou fazer um vídeo só sobre os parasitas e como a gente pode fazer uma desparasitização de qualidade. Então, não é só tomar um vermífugo, tem que fazer aí, um protocolo certinho para que haja a eliminação efetiva dos vermes, além de fungos, infecções. Então tudo isso vai piorando essa questão da qualidade aí dessa parede intestinal. O próprio uso de medicamentos, então muitos anti-inflamatórios, muitos antibióticos. Então tomou antibiótico, procura tomar um probiótico junto, porque isso também vai fazendo com que desregule muito a sua flora intestinal. E lembrando, desregula a flora, vai também aumentar as chances de gerar lesão e desencadear aí processos inflamatórios. E o que fazer, Como que eu vou fazer isso, doutora Giovana? Bom, primeiro é importante sim você descobrir quais alimentos podem estar te fazendo mal. Temos lá os mais comuns, então o próprio leite, trigo, carne vermelha, nuts, ovos, mas também temos outros, por exemplo, a banana, tomate. Então tem diversos tipos de alimentos que podem sim estar gerando uma lesão a mais no intestino, mas temos que trabalhar com o equilíbrio. Então é importante descobrir como os alimentos são, como o teu metabolismo tá, também através de todos os exames de sangue, e avaliar o que é importante, diminuir a quantidade agora ou até fazer a exclusão por um tempo e depois, aos poucos, à medida que vai desinflamando o metabolismo, colocando os alimentos na sua rotina. Alimentos que têm um alto poder anti-inflamatório para o seu metabolismo, é recomendado
a fazer uma rotatividade. Então consome um dia, espera pelo menos 4 dias para consumir novamente. Não é que você precisa fazer a exclusão 100% que você nunca mais vai comer. No momento que sim está desinflamando, é importante evitar, mas depois sim colocar ali nessa rotatividade. Mastigar muito bem. Então, enquanto você mastiga, você ajuda a quebrar esse alimento. Isso melhora o processo digestório. E você só vai conseguir mastigar, liberar mais saliva se você evitar de tomar líquido junto com a refeição e prestar atenção no que você está fazendo. Porque senão sim, nós tendemos a mastigar muito rápido. E a ação mecânica acontece somente na boca. Depois vai ser tudo uma ação química. Então, se você mastiga pouco, você acaba engolindo partículas maiores, em que você vai ter que liberar mais ácido clorídrico, deixando o ambiente mais ácido, que vai desregular também o pH do intestino. Então, ter muita atenção à relação da mastigação. Além, sim, né, de incluir bons hábitos alimentares, tentar rever aí quanto de industrializados você está consumindo no seu dia a dia e entrar com alguns suplementos que podem sim ajudá-lo. Por exemplo, as enzimas digestivas. Então, até mesmo quando você for comer um alimento que te causa mal, usar uma enzima digestiva antes, isso já é super bacana. Fazer o uso de probióticos, revezando as cepas das bactérias. Então, os probióticos, eles são bactérias boas e quando a gente toma, isso vai recolonizar a nossa flora intestinal, melhorando o ambiente. Não é que a gente tem que tomar o probiótico para o resto da vida, mas usar pontualmente. Então, você ingere essa bactéria boa e depois você alimenta, mantém essa bactéria boa com um consumo, sim, principalmente das fibras, Então, a aveia, alimentos integrais que vão alimentar essas bactérias boas e isso vai fazer com que o seu organismo mantenha saudável através do teu intestino. E claro, utilizar também muitos alimentos anti-inflamatórios, antioxidantes, e eu falo muito das especiarias. As especiarias cravo, canela, gengibre, cardamomo, noz moscada, elas são muito importantes justamente porque ela tem uma alta quantidade de flavonoides e que são antivirais, antioxidante, anti-inflamatório, Então, isso é muito importante e simples de usar. Você pode aí, tá usando numa preparação, pode colocar numa garrafa da água para consumir ao longo do dia. Então, é simples e barato. Então, não deixe de usar as especiarias que antigamente, valiam ouro. Hoje em dia ninguém dá bola para elas, mas elas sim continuam valendo ouro para o nosso corpo. O uso de própolis também, o própolis ele também é anti-inflamatório, antioxidante, então isso vai também auxiliar o teu intestino. Mas esse é assunto ainda para muita conversa, então a gente vai depois fazer um vídeo um pouco mais específico sobre os alimentos anti-inflamatórios, antioxidantes aí que podem ajudar o teu metabolismo. Espero ter te ajudado nessa e qualquer dúvida ou dificuldade, estou à disposição. Me siga no canal para sempre aí ter informações de qualidade. Um grande beijo!